Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Professor Rodrigo Jeremias, mais uma vez aqui para mais uma aula. E dessa vez uma aula de literatura, caros alunos. Hoje ainda nós teremos a nossa aula de gramática, dentro em breve. Nós vamos aqui entrar no realismo no Brasil especificamente. Entrando no realismo no Brasil, nós teremos que falar obrigatoriamente de Machado de Assis. Beleza? Eu sei que tem alguns exercícios para nós corrigirmos, a gente vai corrigir, mas quero entrar nesse campo teórico aqui na página 21 da apostila 2. O Brasil da segunda metade do século XIX foi marcado por uma crise cujos motivos são vários, dentre eles a proibição do tráfico de escravos e o fim da economia açucareira. Aqui nós temos então a abolição da escravidão e a gente vai ver um pouquinho mais para frente, né, todo aquele processo de imigração, né, que vai acabar colocando os negros ainda mais distantes da sociedade, porque o imigrante tinha uma mão de obra mais qualificada. Enfim, vamos olhar aqui o que o texto traz para nós, o livro traz para nós. Os grandes latifundiários e as instituições políticas foram diretamente afetados com a abolição da escravatura. Tudo ficou ainda pior com a entrada do Brasil na Guerra do Paraguai, para contornar as consequências da falta de escravos que fugiam de seus senhores ou que eram libertados. Muitos imigrantes foram contratados para o trabalho agrícola. A abolição aconteceu em 1888, como a gente sabe, com a Lei Áurea, e em 15 de novembro de 1889 foi proclamada a República, sendo o militar Marechal Deodoro da Fonseca o primeiro presidente do país. Bom, isso é um pouco então do contexto daquilo que estava acontecendo no país, né? A literatura realista olhou para o Brasil de maneira objetiva e crítica e deixou de lado a visão idealizada, pautada na imaginação, no sentimentalismo, no subjetivismo dos textos literários anteriores a tal movimento, que era dos românticos, né, do romantismo. A gente já sabe disso, desse campo teórico, de toda essa pauta, né, que os realistas tentaram imprimir de objetividade, uma crítica da realidade circundante. A publicação em 1881 de Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis, foi o marco inicial do realismo. Né? Que a gente entra em Machado de Assis porque foi o marco inicial em 1881, com Memórias Póstumas de Brás Cubas. Machado de Assis, um realismo bem brasileiro. Então vem um pouquinho do Machado para nós. Machado de Assis nasceu no Rio de Janeiro, era menino mulato, pobre, gago e epilético. Sua formação se deu com muito esforço pessoal. As dificuldades não impediram de ser intelectual, extremamente influente e respeitado. Machado desenvolveu-se seu realismo, né? Tem aquele selo que ficou estranho, desenvolveu um realismo distinto daquele da Europa. É taça que pode ter lavores de igual escola, mas leva outro vinho, né? Como diria no prólogo da terceira edição de Memórias Póstumas de Brás Cubas. Então, ele sabe que ele participa desse mesmo cálice, certo? Dessa mesma taça, mas o vinho é um pouquinho diferente, né? Então, ele é realista, mas um realismo um pouquinho diferente daquilo que aconteceu em Portugal com essa de Queiroz, que a gente estava vendo anteriormente. A Academia Brasileira de Letras foi fundada por ele, então pega essa moral. A produção literária de Machado de Assis destacou-se e ainda se destaca por ser excepcionalmente singular. Em seus textos está em relevo a universalidade e o trabalho peculiar com a linguagem que garante a permanência e a atualidade das obras. O tratamento conferido à narrativa é essencialmente ligado ao caráter polissêmico da linguagem, a que revela a temática central dos textos, a condição humana e o que a ela se liga, o amor, a morte, o ciúme, a afirmação pessoal, a verdade, a mentira, a cobiça, o bem, o mal, a vaidade, o ser e o parecer, o absoluto, o relativo, dentre outros. Então, basicamente, ele vai ter esse acervo, digamos assim, de espaços pelos quais ele vai tentar conduzir a sua literatura, né? A gente vê bastante aí, e quando ele vai falar do amor, ele vai falar de um amor, né, com aquele realismo cruento, né? Quando ele vai falar do mentira, então, mais ainda, porque a mentira por si só é uma coisa ruim. Imagina a mentira sendo, digamos assim, evidenciada pelos seus escritos. Então, Machado de Assis vai passar por essas temáticas de uma forma bem, digamos assim, massa. Eu gosto. As
personagens machadistas são urbanos, principalmente do Rio de Janeiro. A pouca abrangência geográfica não resulta em diminuta reflexão acerca da condição humana, mas sim no mergulho profundo em direção aos aspectos do homem e de seu mundo. Dessa forma, o que se evidencia aqui é a capacidade do discurso ficcional de transportar o leitor para o espaço de reflexão sobre si e os outros, sobre o espaço exterior e interior. Então, na verdade, no fundo, ele vai tentar levantar para nós os aspectos do homem, né? E esses aspectos do homem serão levantados na leitura justamente por conta das reflexões que o Machado de Assis vai construindo, que as suas personagens fazem em relação a elas mesmas, em relação às situações que elas estão passando, em relação ao próprio mundo. Então, por vezes, não acontece quase nada, né, nas histórias do Machado de Assis. Não existe um acontecimento gigantesco. Existem, por vezes, acontecimentos banais, mas que são transpassados de grandes reflexões interiores, em que os personagens vão ali se debatendo, né, com o seu homem interior, e a gente fica vendo tudo isso de camarote, a gente fica vendo o Machado de Assis narrando tudo isso para nós. E aí que está a grande graça da leitura machadiana. Machado de Assis escreveu poesia, romance, conto, teatro, crônicas, críticas e traduções. São marcas essenciais de seus textos a ambiguidade e a plurissignificação, além da ironia. A ironia, o sarcasmo, o humor, eu acho que é a grande marca, assim. Ironia, sarcasmo, humor. A gente consegue ver um tom melancólico, sim, porque parece que o mundo só era daquele jeito, né? Parece que a família tinha traição, parece que o homem sempre era alguém melindroso, covarde, e eu acho que não, né? Eu acho que então, eu dou a ele um tom melancólico, sim, concordo aqui com o que o livro está colocando para nós. Da profundidade e da inteligência para a criação de uma obra tão nacional e ao mesmo tempo universal. De alguma forma, todas as pessoas acabam se encontrando, né? Lendo Machado de Assis, porque são dramas humanos, universais. A produção machadiana caracteriza-se por um percurso gradativo em relação ao aprimoramento técnico segundo a crítica especializada. Há uma fase inicial da qual fazem parte as obras Ressurreição, A Mão e a Luva, Helena, uma transição da qual faz parte Laia Garcia, e uma fase de plenitude nas obras Memórias Póstumas de Brás Cubas, Quincas Borba, Dom Casmurro, Esaú e Jacó, Memorial de Aires, Papéis Avulsos, Histórias Sem Data, Páginas Recolhidas e Casa Velha. Devo seguir um trecho de um texto sobre Machado de Assis, escrito pelo pesquisador Domício Proença Filho. Então vamos ver o que esse histórico fala para nós sobre o Machado de Assis. Quinto ocupante da cadeira 28 da Academia Brasileira de Letras. É professor, escritor, crítico e ensaísta. É autor de 58 livros, dentre eles Estilos da Época na Literatura, considerado um clássico da literatura paradidática. Então, o cara esse Domício Proença, ele é importante, né? Sua obra ficcional é de tal natureza que continua a desafiar e a dividir os especialistas. Muito bem, até porque ultrapassa os modismos e os limites das rotulações. O Machado de Assis é difícil categorizar somente num movimento, né? Seus romances não permitem uma classificação em bloco. O texto machadiano é desvinculado de compromisso explícito com as tendências do complexo estilístico pós-romântico. O relativismo é marca relevante de suas histórias e personagens, o afasta desde logo das dicotomias caracterizadoras dos textos românticos e da perspectiva determinista de realistas e naturalistas. Então aqui é o ponto que o Machado de Assis acaba se afastando, né? Existia essa perspectiva dicotômica dos românticos, então era o bem versus o mal e no final o bem vencia, ou então essa perspectiva determinista que os realistas naturalistas colocavam nos seus personagens, né? Então, se nós tivermos um meio, uma realidade X, o meu personagem ele vai ter que agir de tal maneira. Então, o Machado de Assis ele foge um pouco disso. Ele aproveita elementos desses estilos epocais, como se vale dos clássicos e de procedimentos impressionistas. O impressionismo a Machado de Assis. Bentinho e Capitu, por exemplo, estão longe de ser personagens rigorosamente em luta contra as forças
do determinismo atávico, biológico e social, como acontece em Um Crime do Padre Amaro, de Eça de Queiroz. Né? Então, no Crime do Padre Amaro, de Eça de Queiroz, a gente vê o Padre Amaro dentro de um contexto bem biológico, né? As suas paixões carnais agindo, e não conseguindo se controlar, enfim. Ou em O Missionário do Brasileiro Inglês de Souza. Mesmo o retrato psicológico que o configura é complexo. A obra machadiana, por outro lado, não é um espelho explícito do Brasil em que vive, é fruto do que ele pensa sobre a realidade e não do que observa nessa realidade. Isso aqui é bem importante, o que ele pensa sobre a realidade. E mais, se por um lado dão continuidade a certos procedimentos da tradição narrativa brasileira, por outro, seus textos se convertem numa ruptura com essa mesma tradição e inserem-se antecipadores na ficção moderna. Em sua obra, também evidencia-se a agudização do conflito entre arte e civilização, tão presente na vocação surrealista da modernidade, entendido o surrealismo como uma atitude que superpõe a realidade pensada à realidade vivida. Instaura-se nesse sentido, tá? Que nós temos aqui o surrealismo machadiano. Instaurou-se a autonomia do imaginário. Surrealista é a loucura de Quincas Borba, a condição defunta e o delírio de Brás Cubas, por exemplo. Então, essa condição defunta e delírio do Brás Cubas, por exemplo, é o que vai sobrepor, né, o imaginário à realidade. Certo? É isso que está sendo dito aqui. Por exemplo, isso de fato acontece. Os diálogos intertextuais assumidos, né, as reflexões críticas do narrador sobre o seu próprio discurso, essa questão metalinguagem, essa conversa também com o leitor, entre outros traços, completa vinculação. Quanto à narrativa curta, o conto presentifica-se em pequena escala em alguns escritores do Brasil de seu tempo. É Machado quem sedimenta sua configuração no processo literário brasileiro. A época em que se dedica mais intensamente ao gênero marca na cultura ocidental, como ao gênero marca, né? Na cultura ocidental, como assinala John Gladstone, a emergência de um novo tipo de respeitabilidade para essa manifestação literária que ganha identidade, agora entendido como capaz de uma estruturação apropriada em princípios singulares. Muito bem. Então, ele meio que evoluciona, digamos assim, um pouco mais o conto, né? A sedimentação estende-se aos espaços da crônica. Em seus contos e romances, configura-se ainda a desmistificação da aura, a construção gradativa dos personagens. Isso aqui é muito legal, a construção gradativa dos personagens é muito legal. A valorização dos resultados mentais mais do que a da ação e da trama, como o professor tinha falado antes, o permanente exercício da metalinguagem, ele vive falando da sua própria obra, né? No meio da escrita, o narrador, a assunção explicitada de influências, a prática da narração como um processo de autorrevisão, o estímulo ao leitor, a participação da obra, isso aqui é muito legal, quando ele nos provoca quando nós estamos lendo. Por todas essas características, a produção literária de Joaquim Maria Machado de Assis assume relevância na dinâmica do processo literário brasileiro, e tudo isso se faz numa obra de arte altamente polissêmica. A palavra do autor, sem descuido nem artifício. Arte. Certo? Muito bem. E aqui a gente vai ler um pedacinho, um trechinho, então, de Dom Casmurro, depois vai vir um pouquinho de Brás Cubas. Vamos dar uma olhadinha, então, juntos. Dom Casmurro é uma das obras mais conhecidas do autor. Narrado em primeira pessoa por Bento Santiago, o romance apresenta um tempo psicológico que impulsiona a narração conforme as lembranças de Bentinho. Então, um tempo psicológico. A percepção individual do narrador ameaça a autenticidade das descrições e das próprias ações dos personagens. O grande dilema da obra, Capitu traiu ou não traiu, decorre dessa perspectiva subjetiva, né? Esse narrador em primeira pessoa com essa visão unilateral. Apesar da grande polêmica que envolve a obra, Machado principalmente levou o leitor do século XIX a refletir sobre a condição da mulher e sobre as suas relações que se estabelecem entre pessoas
com perspectivas culturais e econômicas distintas. Beleza? Talvez nesse olhar unilateral de um homem a gente pode perceber a condição mesma da mulher, né? Não porque a gente acredita naquilo que Betinho falou, justamente pelo contrário, a gente duvida daquilo que ele falou. Então entra essa questão aqui da condição da mulher sobre as relações que se estabelecem entre pessoas com perspectivas culturais e econômicas distintas. Muito bem, trechinho da obra então. Enfim, chegou a hora da encomendação e da partida. Sancha quis despedir-se do marido e o desespero daquele lance consternou a todos. Muitos homens choravam também, as mulheres todas. Só Capitu, amparando a viúva, parecia vencer-se a si mesma. Consolava a outra, queria arrancá-la dali. A confusão era geral. No meio dela, Capitu olhou para alguns instantes para o cadáver tão fixa, tão apaixonadamente fixa, que não admira lhe saltassem algumas lágrimas poucas e caladas. Então veja bem, né? Nós estamos aqui no enterro daquele que seria talvez no caso a esposa de Sancha, né? Seria talvez o grande vilão da trama, porque seria com ele que a Capitu tivesse traído Bentinho. E aí ele fica percebendo que ela entra lá e consola a Sancha, etc. Mas num determinado momento Capitu olhou alguns instantes para o cadáver tão fixa, tão apaixonadamente fixa, que não admira ele saltasse algumas lágrimas poucas e caladas. Então é aqui que ele começa, o ciúme dele começa a trabalhar, né? E a gente ou acredita nele, ou então fica achando que ele está exagerando tudo isso. As minhas cessaram logo, claro, ficou com ciúme. Fiquei a ver as dela. Capitu enxugou-as depressa, olhando a furto para a gente que estava na sala, como se, olhando a furto, né, tentando perceber se alguém estava percebendo-a daquele jeito. E dobrou de carícias para a amiga que quis levá-la. Mas o cadáver parece que a retinha também. Olha só o que ele fica imaginando. No momento houve que os olhos de Capitu fitaram o defunto, quais os da viúva. Então ele está comparando o olhar da Capitu com o da viúva, que é a viúva que era a esposa mesmo. Quais os da viúva, sem um pranto nem palavras desta, mas grandes e abertos, como a vaga do mar lá fora, como se quisesse tragar também o nadador da manhã. O nosso amigo aqui acaba morrendo nadando, né? Então, toda a paranoia do Bentinho aqui em ação. A narrativa em Memórias Póstumas de Brás Cubas é conduzida pelo personagem citado no título que, morto, deseja contar a sua vida e refletir sobre ela. Então, é um defunto autor, né? Tudo e todos giram em torno de Brás Cubas, que se põe numa condição privilegiada, pois agora sua perspectiva é distanciada e livre de qualquer concessão. Ele até diz que, bom, olha só como eu sou imparcial, estou morto aqui, morto não tem vaidade, mas parece que tem. Brás, o defunto autor, narra suas memórias e revela peculiaridades da sociedade carioca da segunda metade do século XIX. Então, vamos ver um trechinho dessa obra. Beleza. A gente vai ter uma outra aqui. A ambivalência marca a postura de Brás Cubas, que passa toda a narrativa buscando uma justificativa para seu comportamento mesquinho, egoísta, preconceituoso e, acima de tudo, humano. Então, é um personagem muito feio. A irônica obsessão de Brás em materializar o emplasto antipocondríaco é um bom exemplo disso. Ao querer, de um lado, filantropia e lucro, do outro lado, sede de nomeado. Machado universaliza a questão atemporal, uma vez que não é só o brasileiro Brás do século XIX que deseja duplamente, mas sim qualquer homem do século XXI deseja não somente filantropia e lucro, mas também esse reconhecimento. Ele achava que ele ia ficar muito famoso com esse emplasto. Com efeito, um dia de manhã, estando a passear na chácara, pendurou-se-me uma ideia no trapézio que eu tinha no cérebro. Uma vez pendurada, entrou a bracejar, a pernear, a fazer as mais arrojadas cabriolas de volatim que é possível crer. Eu deixei-me estar a contemplá-la. Súbito, deu um grande salto, estendeu os braços e as pernas até tomar a forma de um X. Decifra-me ou devoro-te. Então, olha só que legal, ele está demonstrando como que a ideia estava, por meio das suas cabriolas, como ela estava ali se desenvolvendo na cabeça dele, né? Muito bom, Machado de Assis, muito bom.
Essa ideia era nada menos que a invenção de um medicamento sublime, um emplasto antipocondríaco. Veja bem a ideia. Destinado a aliviar a nossa melancólica humanidade. Na petição de privilégio que então redigi, chamei a atenção do governo para esse resultado verdadeiramente cristão. Todavia não neguei aos amigos as vantagens pecuniárias que deviam resultar da distribuição de um produto de tamanhos e tão profundos efeitos. Agora, porém, que estou cá, do outro lado da vida, posso confessar tudo. O que me influiu principalmente foi o gosto de ver impressos nos jornais mostradores, folhetos, esquinas e, enfim, nas caixinhas do remédio, essas 3 palavras, emplasto Brás Cubas. Então, no final das contas, a grande questão dele era não eram necessariamente resultados verdadeiramente cristãos que ele buscava, né? E algumas talvez até vantagens e tal, os efeitos que aquele remédio poderia produzir, então a bondade daquele... Não, a questão era ver aquelas 3 palavras, né? Emplasto Brás Cubas, né? Nas prateleiras, aonde mais fosse. Para que negá-lo? Ele tá morto, agora ele pode negar tudo, né? Eu tinha a paixão do arruído, do cartaz, do foguete de lágrimas. Talvez os modestos me arguam esse defeito. Fio, porém, que esse talento meu de reconhecer os hábeis. Assim, a minha ideia trazia 2 faces, como as medalhas, uma virada para o público, outra para mim. De um lado, filantropia e lucro, do outro lado, sede de nomeada. Digamos, amor da glória. Então, ele tinha lá uma questão filantrópica, uma questão de lucro, que era o que ele poderia, de alguma forma, oferecer à sociedade, como sendo, essas são as minhas intenções. Mas do lado dele, né, com a moeda virada para ele, ele tinha essa questão de né, amor da glória mesmo. Um tio meu, cônego de prebenda inteira, costumava dizer que o amor da glória temporal era a perdição das almas, que só deve cobiçar a glória eterna, ao que retorquia outro tio, oficial de um dos antigos terços da infantaria, que o amor da glória era a coisa mais verdadeiramente humana que há no homem, e conseguintemente a sua mais genuína afeição. Desse leitor entre o militar e o cônego, eu volto ao emplasto. Muito legal, e as narrativas dele são maravilhosas. E aqui ele volta a conversar com o leitor, deixa o leitor escolher o que ele prefere, a visão do cônigo, né, de que nós devemos buscar na nossa alma somente a glória eterna, não a glória terrena. Tem esse filme, certo? Memórias Póstumas de Brás Cubas, bem interessante, bem engraçado. Enfim, claro que não são que nem os filmes que a gente conhece, né? Mas a narrativa do Machado aqui é muito legal. Esse ator aqui, ele atuou bem legal. Enfim, fica aí para vocês quererem ver, se vocês quiserem. Claro que nós temos também uma obra bem elaborada, bem teatral, do Bentinho, né? Tem também, só pesquisar, tá no YouTube. Então depois a gente vai olhar ainda toda essa parte aqui, as narrativas curtas de Machado de Assis, certo? Só que daí fica para uma próxima aula, e essa é a última partezinha, né? Depois já vem os exercícios de novo, mas a gente deixa para ler e tirar mais algumas ideias na próxima aula. Beleza, caros alunos? Era isso, beijos e abraços.